queridos ouvintes do Vê Econômica, você está de volta para o seu podcast favorito de economia. Estamos retornando para a nossa segunda temporada desse segundo semestre, né? O segundo semestre já começou, mas estamos retornando. E dessa vez, estamos retornando com o nosso Econotalk, o famoso quadro onde conversamos com alunos e economistas, alunos de economia e economistas, onde falamos sobre o curso de economia ou sobre assuntos de economia. E estou muito feliz hoje, de fato, realmente estou muito feliz. Eu estou com um convidado mais do que especial. Estou com um amigo que iniciou comigo o curso de economia, então ele sentou junto comigo no primeiro semestre. E é uma honra ter ele aqui para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco e ter ele como convidado 01 desse segundo semestre, que é importantíssimo. Antes de mais nada, dele se apresentar, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Infelizmente, o Eric não vai poder participar dessa primeira edição. E essa primeira edição também estamos retornando ao áudio, né? Estamos fazendo alguns testes, algumas mudanças. Quando a gente for formatar o modelo do podcast, vamos apresentar para vocês com isso, né? Até então se mantém o Econotalk, tá? E, novamente, os podcasts vão sair todas as quartas-feiras, antes das 18 horas. Antes das 18 horas, você pode chegar lá, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast, ou até no YouTube, para poder ouvir, que vai estar lá, antes das 18, o nosso podcast. Toda quarta-feira, antes das 18 horas. Tá bom? E, novamente, agradecer você, meu querido amigo. Por favor, se apresente, fale um pouquinho de você. E vamos iniciar esse papo. Massa. Pô, meu velho, eu fico muito honrado com sua apresentação. É uma honra para mim também. Eu, logo de antemão, agradeço o convite. Sou um cara que eu conheci também no início da minha trajetória, né? Como você mesmo falou, a gente entrou junto. A gente conheceu o mundo universitário junto, né? Então, muito bacana ver que vocês estão com esse projeto. Fico muito feliz pelo convite, agradeço de antemão. E me apresentar, meu nome é Felipe, eu sou estudante de economia da UFBA. Eu posso dizer, eu acho até mesmo que eu sou bacharel asterisco em economia, porque quem conhece economia na UFBA sabe que tem alguns professores que adotam essa modalidade, são doutores asterisco. Eu me considero bacharel asterisco, posso me considerar então. Eu já concluí todos os meus créditos, só falta o TCC agora, então final desse ano eu me formo, sim ou sim, pego o diploma. Eu entrei na UFBA em 2016, né? Conheci Tauan um pouco antes disso, né? Porque a gente estudou juntos na Unifax, eu cursei um semestre lá e foi lá que a gente se conheceu. Depois eu migrei de universidade. Consegui uma trajetória bem... Oi? Eu falei que foi para uma universidade melhor. Vai, continua. Isso aqui só foi uma fumetada para fax. Você é polêmico. Pode continuar. Polêmico. Pode continuar. Eu fiz essa mudança. E, pô, foi bacana, cara. Assim, o curso de economia é um curso que, eu acho que, como todos os outros, né, tem suas dores e suas delícias. É um curso que exige muito do aluno. E, sobretudo, é um curso que prepara bastante a pessoa, né? E, obviamente, que questão de preparação, se a gente for falar de preparação para o mercado de trabalho, vai variar da grade, né? Tem grades e grades de economia no Brasil e no mundo. Cada uma partindo de algum determinado pressuposto de aptidão que o economista precisa ter. De todo modo, alguns, bem ou mal, preparam. Mas eu acho que, acima de tudo, o curso de economia prepara para uma vida, né, cara? Eu acho que a gente tem uma exigência do curso com uma formação intelectual muito forte, né? E eu acho que esse é o diferencial, né? Pelo menos para mim, para escolher economia, quando eu escolhi economia, eu queria um curso que me preparasse para além do mercado de trabalho, mas um curso que realmente me desse uma base, né? Uma base assim do tipo, poxa, como é que eu posso entender os problemas que estão ao meu redor, né? Como é que eu posso ver os problemas que estão aqui e tentar apontar uma solução, né? Eu não me encantava cursos com proposições um tanto quanto mais privadas, né? Mais privadas no sentido mais pessoais, né? De ganhos unicamente pessoais. Eu vejo a economia até hoje como esse curso de grande ganho social, né, cara? Exato, isso. Cara. Um economista é isso. O economista é um cara que consegue ser muito útil socialmente, né? Assim, você consegue criar realmente proposições e soluções. E eu conheci o curso, foi, porra, é um curso que dá para ser um cara muito legal, né? O economista... Eu ia falar que o economista em si, ele transita em
na parte de exatas e na parte de humanas de uma maneira muito fluida, né? Você não vê que é algo truncoso. Quando eu digo assim, quando uma pessoa pega um artigo, você vê que o cara entende da teoria e também entende de matemática. E é algo fluido que casa, né? Que é difícil achar nesses cursos, seria pesado. Mas é difícil achar, assim, um curso que tem esse casamento quase que perfeito, né? Vamos dizer que perfeito porque não sei, para algumas pessoas pode não ser perfeito, mas para mim eu acho um casamento muito fluido, né? Eu acho sensacional o curso de economia, como você falou. O economista é muito útil para a sociedade de diversas maneiras, inúmeras maneiras, tanto dentro da empresa como no órgão público, Exato, exato. em todas as instâncias, né? Até dentro de escolas, ensinando sobre alguns assuntos é crucial. Mas pode continuar, eu peço até desculpa pela interrupção, é só um complemento. Né? Tranquilo. E pô, até pegando um pouco da sua fala, cara, eu concordo muito com o que você disse, porque assim, eu acho que o curso de economia, eu acho que mais do que seja um casamento, né, cara, eu acho que o que você tem em economia é uma agregação mesmo de áreas do conhecimento que completam, né? Assim, você tem obviamente, como a universidade, a nível Brasil, e até qualquer lugar, a universidade, você tem esse fenômeno, eu lembro até de um professor meu da UFBA que falava muito disso, esse fenômeno da departamentalização do conhecimento, né? Então, conhecimento virou muito departamentalizado. Aí você quer estudar filosofia, então você tem que ir para a faculdade de filosofia. Você quer estudar sociologia, então você tem que ir para a sociologia, né? Tipo um boi grande, que é o conhecimento, você sai fatiando o boi e vai jogando cada pedaço do boi em um departamento, né? Economia É, meio que foge um pouco dessa regra, né, cara? Eu sinto um pouco disso, porque você vai. E até quando você olha até o próprio corpo docente de economia, você encontra professores de inúmeras formações, né, cara? Eu tenho na sim. UFBA professores que têm como graduação engenharia, filosofia, sociologia, economia, dentre outros. Tem economia ou engenharia agrária, enfim, várias coisas assim. Porque, de fato, é um curso que exige de muitas coisas, né? E aí, para mim, é um grande diferencial do economista. Tem um debate que é muito polêmico, e aí cabe a você, talvez, querer entrar ou não nesse debate. Você deve ter sua opinião, eu também tenho a minha, sobre esse debate que a gente acompanha muito e é muito forte na UFBA sobre economia, desenvolvimento vezes economia aplicada, né? E é algo que não é só exclusividade da UFBA, isso se repete em alguns outros cursos, e acaba envolvendo muito algumas áreas do saber, né? Como, por exemplo, matemática, né? Eu vejo, e eu tive alguns É. docentes, assim, de... acaba sendo muito 880, né? Dos professores que amam e endeusam essa área do saber e professores que demonizam, enfim, e acabam tratando É, como se fosse realmente... Sim, sim, é como se fosse uma forma de persuasão, né? Às vezes até eu já vi pessoas atribuindo matemática como fosse encantamento de cobra, sabe? Como fosse algo para enganar e dissuadir. E e assim, diga. pode falar. Não, eu queria falar era que, tipo, esse debate é engraçado, que você falou que na UFBA tinha, mas tinha professores na Unifax, eu não vou dar mais detalhes que aí fica meio chato, no qual falava que a economia era, se você não sabe matemática, você não é economista, né? Se você não sabe econometria, ou senão, se você não sabe tal matéria, você não é economista. E na minha opinião, né, eu acho assim, economia em si, se pegarmos o conceito mais aceito, né, que o economista é aquela pessoa que vai saber realocar os recursos escassos Uhum. e independente para então assim, peraí que eu me perdi no raciocínio, mas eu vou voltar rápido. Então Não, assim, não, então assim, tipo, o economista em si, ele não precisa ser necessariamente matemático, não precisa ser necessariamente um financista, né? Que trabalha com finanças ou com o mercado financeiro. O economista, ele, como a definição fala, né? Ele tem que trabalhar com os recursos, independente do que seja o recurso. Se o recurso for, por exemplo, a felicidade, que a gente tinha uma parceira aqui, né? Que sempre comentava sobre isso, eu achava isso fantástico, né? Um beijo, Camille, caso esteja ouvindo, economia da felicidade. E eles lidavam com um recurso que é a felicidade, né? O recurso, a felicidade é um recurso, né? A depender da interpretação.
E eu acho assim, Sim. economia é economia na base da essência, no sentido que o cara realmente souber realocar aquele recurso da melhor forma possível, né? Para mim, ele é um economista, independente da sua área, do que esteja fazendo, do que esteja realizando, né? Eu acho que essa tentativa, né, de, como você falar, de colocar uma pedra, né, se você é um economista, se você fizer isso, aquilo, eu acho que cria uma cisão no, na classe. Eu nem gosto desse termo classe, mas tudo bem, né? Fica à parte. Mas cria-se uma cisão entre Entre os os economistas, profissionais, né? né? Sim. Entre os profissionais. E eu acho assim que a gente tinha que ser mais unidos, velho. Eu sempre que eu entrei, desde que eu entrei na faculdade, eu cursei. Eu sempre via que os próprios colegas e os professores eram muito distantes, né? Os economistas são muito distantes. E eu sinto que a gente tinha que ser mais unidos de maneira geral, tá ligado? E não querer falar assim, ah, eu sei a verdadeira economia e você não sabe, tá ligado? Eu acho isso meio paia, tá ligado? Não, concordo, Enfim. cara. Não, eu super estou de acordo com você. E muito dessa cisão que você aponta, cara, eu acho que é decorrente desse debate que você tem, desse macro debate, digamos assim. Porque, enfim, a universidade, o saber e a ciência têm o seu campo político, né? E você vai ter grupos que brigam pela narrativa e querem ter a narrativa, né? Todo mundo quer explicar determinado fenômeno, né? E às vezes essas explicações são antagônicas, né? E isso gera o debate, isso gera a polêmica, né? Então, tentando, tentando contextualizar um pouquinho, assim, sei lá, se a gente for no departamento de física, que a gente está falando de ciência exata, né? Pô, eu não ficaria surpreso em encontrar o professor lá batendo boca e querendo sair na mão também, sabe? Meio que esperado também Newton, do, do Newton é debate melhor científico. que Einstein. Não, Einstein é melhor que Newton. Tipo, Assim, eu não duvido também. Porque você tem isso mesmo, né? Essa briga pela narrativa, né? Os grupos vão disputar a narrativa e isso gera o conflito, né? Mas o que me incomoda um é, pouco, e aí por isso que eu estava falando da polêmica inicial, de que e assim, isso foi algo que eu senti um pouco na minha formação e até um ponto sobre minha vida também, aproveitando da apresentação também. Durante boa parte da minha formação da UFBA, eu fui do diretório acadêmico, né? E assim, se eu não me engano, eu entrei em 2016. Oi? não, eu tô falando que legal que você faz o diretório. Legal. Ah, massa. Não, massa. Alô? Eu entrei na Não, eu tô UFBA em dizendo que foi 2016. legal que você. Não, eu disse que foi legal Ah, que massa. você foi do diretório. Mas pode seguir. Pronto. Cara, e assim, eu entrei na UFBA em 2016 e foi em 2016 também que eu entrei no diretório acadêmico, eu fiquei até 2019. Porque em 2019 eu senti que já estava saturado, eu senti que já estava até mesmo personificando um pouco, as pessoas começaram a falar o diretório de Felipe, e quando as pessoas começam a personificar uma instituição, já eu acho que é um bom momento do desgaste, né? Porque, assim, instituições não podem, na minha opinião, não devem ser personificadas, né? É ruim para a pessoa e ruim para a instituição. E foi um momento que eu percebi Sim. que eu tinha que passar o bastão, que eu tinha que seguir. E também era um momento que eu senti que eu tinha que pensar mais um pouco mais na minha vida profissional, né? E começar a galgar as coisas mais concretas. Foi um momento que eu tive meu intercâmbio, eu passei um ano fora. Eu fui para Santiago de Compostela, foi uma oportunidade muito boa que eu tive, uma grande oportunidade. Um momento correto, né? Porque isso foi em 2019, né, cara? Em 2020 veio a pandemia, né? Então, nessa Você atrasada, acertou o time. Você acertou o time, exato. porque se você fala assim, ah, eu vou deixar pro ano que vem, rapaz. Exatamente, cara. E assim, pô, eu me senti economista nesse momento, sabe? Eu aloquei perfeitamente no recurso escasso, sabe? Ao tempo. Porra, Eu aloquei perfeitamente. você tinha, No sentido de sorte. você tinha que Mas, ganhar o Nobel de Economia agora, tá ligado? Tipo, aqui, você realocou muito bem seus recursos, tamo aí. e assim, Mas não, cara, você acertou muito bem, velho. e assim, nesses 3 anos aí, 4 anos de diretório acadêmico, foi um momento que foi incrível na minha formação. Eu sempre falava isso para os calouros, porque, enfim, infelizmente, o movimento estudantil é um pouco de uma pesta, né, às vezes, de ser
do militante do movimento estudantil ser taxado muitas vezes como aquele aluno da nota ruim, que não se interessa muito, que não está muito alinhado com nenhuma expectativa de mercado de trabalho ou qualquer coisa, enfim, como se fosse uma espécie de aluno interessado, né? Tem um pouco dessa pecha. Oi? Entendo. Sério que tem isso na UFPA? Não, tipo, esse estigma do aluno do diretório? Tipo, eu não sabia que tinha, não. Não somente do diretório, né? Assim, eu tô falando num contexto mais geral, né? De movimento estudantil, né? Você pensar o aluno de IDEA, o aluno de DCE, aluno de coletivo, de aluno de juventude, enfim. Tem um pouco dessa pecha, né? De assim, é um aluno militante, né? Então... Eu lembro de ter crescido muito ouvindo isso, né? E, poxa, cara, eu digo que a militância e o movimento estudantil foi parte essencial da minha formação, cara, porque você é apresentado a inúmeros problemas que exigem uma solução e você tem que saber reagir a essas coisas, né, cara? E, poxa, assim, por exemplo, dando um exemplo aqui bem concretão, assim, eu entrei na UFBA em 2016. Para quem conhece a estrutura universitária da UFBA, a UFBA é formada por campus. Aí tem o campus da Undina, para quem conhece, né, também a estrutura geográfica de Salvador, sabe que tem o bairro da Undina, o bairro da Federação, que são bairros muito próximos, muito, muito colados um no outro. Você tem o bairro do Canela, que já é um pouco mais distante. Esses 3 bairros têm unidades da UFBA. E você tem o bairro da Piedade, que é o centro da cidade, né, que tem a Faculdade de Economia. Eu não digo que é um campus, a Faculdade de Economia, literalmente um prédio no centro da cidade, que é onde os alunos de economia estudam. E Piedade, para esses outros bairros de Salvador, é distante, cara. A gente está falando de 4 a 6 quilômetros de distância. Se eu não me engano agora. Aproximadamente isso aí mesmo. Né? Por aí, né, cara? É isso mesmo. É porque o da Federação e da Undina, eu sei que dá pra até ir andando. Não é seguro, mas dá pra ir andando, tá ligado? Eu sei. Eu sei das histórias. Tomar um pouco de cuidado. Mas, e é isso, tá ligado? E assim, a UFBA tem um projeto dela para tentar diminuir esse atrito, né? Ou seja, aumentar a mobilidade interuniversitária, que é o BusUFBA. É um projetinho da UFBA de um ônibus que fica rodando todos esses campos. Então, sei lá, você tem aula na Undina e depois vai ter aula no Canela. Então, você não gastar com ônibus, táxi, Uber, enfim, não sei o que, você pega o BusUFBA e chega de graça em outra aula, né? Isso é muito bacana. E eu entrei em 2016... Você que elaborou o BusUFBA? Oi? Você que elaborou o projeto do BusUFBA? Eu não, cara. O BusUFBA já existia, cara. Quando eu entrei... Eu pensei que você tinha elaborado. Eu falei, caralho, esse projeto... É porque eu achei isso de fuder. Porque a minha namorada, ela faz UFBA. Ela faz na Federação, lá no São Lázaro. Um beijo pra você, Laura. Ela provavelmente vai ouvir. Um beijo pra você, Laura. E ela faz lá. E aí, tipo, porra, eu acho o BusUFBA sensacional, tá ligado? Ela tava tendo aula na Undina. Um semestre desses aí. E era, tipo, muito vantajoso pra ela, tá ligado? Mas, enfim, só um adendo à parte. E só para eu complementar sobre a parte do diretório, é porque, assim, na Fax, quando a gente começou, você sabe que tinha esse estigma, né? É porque a gente tinha 2 presidentes, eu não vou citar o nome, mas, porque eu não vou queimar cartucho, porque eu posso convidar eles futuramente, mas eles tinham esse estigma de organizar sua festa, essas coisas e tal. E veio o último, né, que era o Hector, que ele mudou ele mudou totalmente a visão do diretório acadêmico. Ele botou algumas ideias de fuder, velho. Sério mesmo. Desculpe o palavreado, mas ele botou algumas ideias pra lá pro... ele conseguiu o curso de... Ele conseguiu o curso de Excel pra galera. Ele conseguiu alguns projetos da hora, velho. Ele conseguiu resolver alguns problemas também de grade, que deixou as... Porque assim, a gente tava tendo muito problema de grade também. Só que na última mudança ele interviu e conseguiu fazer uma grade que seja coerente pra gente. E ele conseguiu algumas coisas interessantíssimas, né? Se não me engano, acho que até tem um episódio aqui, pessoal, com o Hector. Eu acho que é um dos primeiros. Se não tem, então eu tenho que convidar ele. Mas é isso. Mas para continuar, Du, aproveitando para você concluir o raciocínio, eu queria fazer uma pergunta. Aí você já pode responder, né? A pergunta é referente ao seu intercâmbio. Quando você foi para
para Santiago, né? Santiago? Uhum. Eu ia falar San Diego. Aí eu tava aqui só no San. Você tava só no San, Claro. assim. Santiago. Quando você foi no Santiago, quando você foi na cidade de Santiago, eu queria saber como eram os alunos lá de economia, né? Como era o curso de lá, qual a diferença, né? Qual seria a principal diferença que você sentiu do curso de economia daqui e do curso de economia de lá? Se você chegou a fazer algum curso lá, né? De economia. Massa, velho. Pronto. Só quando eu fiz o intercâmbio, eu fui para estudar algumas matérias que eu iria estudar na UFBA, eu estudei lá, né? Aí eu já voltei e já fiz essa equivalência. Então, de fato, eu fui lá estudar na Faculdade de Economia da Universidade de Santiago de Compostela. Mas só para completar os dois primeiros temas, e aí eu respondo essa sua muito boa pergunta, sobre a questão do Busurfba, cara, eu entrei em 2016, foi em 2016 o ano que eu também entrei no diretório acadêmico, e o Busurfba simplesmente não contemplava economia. Era algo que me chocou muito, assim, do tipo, poxa, a gente é UFBA, e um terço da UFBA não atende a gente, que talvez seja do organismo da UFBA o que mais necessite do Busurfba, né? Porque somos Sim. a instituição estudantil mais afastada do centro, está mais afastada do organismo UFBA, né? Porque Ongina, Canela, Federação necessitam do Busurfba, mas você tem um espaço entre elas que é curto em comparação à Piedade, né? A Piedade está muito mais distante. Quem conhece a geografia de Salvador sabe disso. E assim, eu lembro quando eu estudei em economia, que eu lembro de um colega que veio conversar comigo, desabafar muito chateado com essa questão do Busurfba, porque e quem conhece também a grade de economia da UFBA sabe que os primeiros semestres são semestres loucos, que você tem matéria em Ondina, na Federação e na Piedade, um horário atrás do outro. Então, assim, a primeira aula é 7, 8h50 na Ondina, o segundo horário é 8h50, 10h40 na Piedade. Então, você tem exatos 0 segundos para se teleportar entre dois bairros. É louco isso, né? E se você tivesse atrasado, você podia tomar falta, ainda tinha isso, né? Imagine como era. Estava com o professor do bom tempo de começar a segunda aula um pouco mais tarde e o professor do primeiro horário terminar a aula um pouco mais cedo, né? Aquilo, né? Tem professores que têm a bondade no coração e vão entender isso. Tem bondade no coração. E vão falar, não, minha aula é até 8h50, eu dou aula até 8h50, né? E aí você fica muito prejudicado nisso. E assim, o aluno que veio conversar comigo, cara, e ele falou pra mim, eu tinha acabado de estar no diretório acadêmico, ele falou, velho, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu estou gastando por semana R$30 só de locomoção entre UFBAs, porque ele pegava o ônibus, o táxi, não sei o quê. Ele era um aluno que não tem muita condição financeira, então, tipo, ele estava tirando de gastos essenciais da vida dele esse dinheiro, sabe? Ele falou, pô, tá começando a faltar em outros lugares, eu tirando esse dinheiro. Ele tinha trancado a matéria dele por causa disso. Então, assim, é muito complicado, sabe? Quando você vê o aluno tendo que atrasar a sua formação, tendo dificuldade até mesmo de acompanhar as aulas, simplesmente porque você tem uma grade que não acompanha a razão humana de você botar duas matérias em campos absurdamente distantes. E você tem um serviço universitário que não contemple isso, né, cara? Eu olhava assim, chocado com isso, então a gente fez todo um esforço enquanto diretor acadêmico para acompanhar uma solução, né? E é por isso que eu falo da importância do diretório acadêmico, cara, porque a gente se organizou enquanto instituição, a gente correu muito atrás desse projeto, a gente conversou com todas as instâncias responsáveis na UFBA, a gente chegou a conversar com o reitor, a gente montou um projeto, e esse projeto era de criação de uma nova linha do Busurfba, né? Que na época existiam 5 linhas, que era do B1 ao B4 e o Expresso. Aí a gente deu a ideia de criar o B5, que seria uma nova rota, que aí contemplaria a Faculdade de Economia. Quando a gente falou isso, eles levantaram inúmeros contras, inúmeros, né, contra-argumentos da impossibilidade disso. E a gente teve que montar um projeto que tivesse a réplica desses contra-argumentos, né? E foi, assim, muito interessante, tá ligado? Ter que sabe, assim, o que exigiu de nós intelectualmente, no sentido de energia, de tentar pensar uma solução para isso, foi muito bacana. Cansativo, mas muito bacana. E no final a gente conseguiu, cara.
é uma história com final feliz, né? Hoje o Bususcuba tem 6 linhas e essa sexta linha é o nosso B5, que contempla a economia. Obviamente, essa solução não é a solução ideal, os alunos vão continuar chegando atrasados, infelizmente, na sala, porém, Já melhora. exato, a questão desse meu amigo, ele não precisa mais gastar R$ 30 por semana só com transporte. E não é nem transporte indo para casa e voltando para casa, né? Era o transporte entre a universidade. Que é um absurdo, né, cara? Era muito dinheiro. Então, eu contei essa história, eu tenho várias outras histórias também sobre diretor acadêmico, que assim eu levo para a vida. Foi realmente um aprendizado mesmo de como saber resolver conflitos, né? Como como identificar problemas e apontar soluções. Pô, foi muito interessante nisso. E sobre sua pergunta, cara, do intercâmbio, eu acho que dialoga muito com o segundo ponto que a gente estava conversando sobre as polêmicas no curso de economia. É porque é isso, sabe? Eu vi muito, e aí eu sou inteiramente responsável por essa análise, né? É minha opinião, e por ser minha opinião, eu sou inteiramente responsável por ela, de que a gente tem um fenômeno muito brasileiro do que é economia, sabe? E, sobretudo, sobre o funcionamento de algumas áreas do saber. E eu vejo muito isso com matemática, sabe? Eu tenho muitos... Eu não acho, e aí eu concordo com você, Tauan, sobre o que você falou no início, eu não acho que você tem que ser bom em absolutamente tudo. Ser bom em absolutamente tudo exige muito esforço, exige muito tempo, muita dedicação de estudo. E, às vezes, o que você está buscando dentro da economia, você só precisa saber de algumas dentro desse mundo que é a economia, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber de uma parte para poder trabalhar com o que você quer. Eu lembro até de um amigo que eu tenho muito especial, o nome dele é Rafael, eu sempre converso com ele sobre economia, e eu lembro dele contando para mim de um amigo dele que é especialista, se eu não me engano, em análise da flutuação da taxa de juros, análise de câmbio, alguma coisa assim. E aí, Sim. ele, amigo, conversando com o Rafael, ele dizia, poxa, cara, é chato quando eu digo para as pessoas que eu sou economista, porque quando eu digo que eu sou economista, os caras chegam para mim, você é economista, então me explica aí o PIB, não sei o quê, e começa a vir com um monte de perguntas de macro e de microeconomia, e fala, cara, mas assim, minha área é só câmbio. Eu não falo de Minha área é câmbio. só câmbio. Minha área é só câmbio, legal. Eu gosto um pouco dessa explicação, porque assim, eu não acho que economista precisa saber tudo de tudo. Depende do que você quer fazer com a sua área, tá ligado? Mas, assim, o que você precisa entender é que a economia é um grande saco de ferramentas, né? Essa grande caixa de ferramentas, infinidade de ferramentas lá. E você, como economista, precisa saber qual é a melhor ferramenta para um melhor problema, né? Eu não vou usar martelo para apertar parafuso, sabe? Não vou fazer isso. Gostei. Gostei. Sabe? Então, tipo, assim, a econometria tem uma função. HPE vai ter outra função. Eu não vou usar HPE para um problema de econometria. E por aí vai, sabe? E eu acho que a importância de estudar economia é entender as funções dessas ferramentas, sabe? E eu vejo esse problema um pouco no Brasil e um pouco na nossa formação, cara, de terem algumas ferramentas nessa caixa que são muito demonizadas, outras são muito santificadas, tem os arautos da econometria, que, meu Deus, a econometria resolve tudo, a econometria cura a calvície, a econometria faz tudo. E tem outras pessoas, sabe? E, tipo assim, e tem outras pessoas que tratam a econometria como fosse, é coisa do neoliberalismo malvadão, não serve para nada, é amassar Eu número. perdi tudo. Na moral, deixa eu falar com a entidade chamada editor, que é o Juan. Por favor, faz um corte de que econometria salva a calvície, pelo amor de Deus. E a gente tem que botar isso no. Tipo, fazer um post disso só de zoeira, velho, porque ficou muito bom. Mas vai continuar. Nem quando você largou isso, eu rachei o bico, meio. Na moral, mano. Tá bom. É que o Juan é o editor, então quando eu falo assim, editor, é porque ele sempre ouve o programa. Ele é a entidade, entendeu? Ele é a entidade. Ele normalmente sempre zoa nessas coisas, velho. O Juan, ele sempre zoa nas edições. Quem já viu Não, em vídeo, já viu ele me zoando. Toda hora que eu falo alguma coisa que fica embolado, ele joga um cebolinha passando. Eu fico, filha da puta, você acha que eu não vejo, não? não, mas é isso, sabe, cara? E sobre esse tema, tá ligado? E assim, por exemplo, na minha formação, eu lembro de professores da minha formação de falarem assim, do tipo, lembro de um professor muito específico dele falando que, olha, monografia em economia que não use econometria é Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, ele basicamente está dizendo que quem faz Caralho.
monografia em economia e não usa método econométrico, basicamente está copiando o trabalho dos outros. Sim, enfim, ele é o responsável por essa fala, ele explica. Mas, assim, eu particularmente acho que eu acho uma fala muito, muito infeliz, né? Porque não. Eu achei pesado. Exato. Porque, assim, e, assim, porque... Pode falar, pode terminar. Não, é isso. Tipo, a econometria vai servir para umas funções, mas haverá outras que ela não servirá. Haverá outras que o poder explicativo dela não vai ser o suficiente, sabe? E pensa até mais, cara. Você tem áreas que são seccionadas, né? Você tem história com economia, filosofia com economia, não sei o quê. Você vai para esse departamento, eles fazem pesquisa científica e não usam a econometria e está tudo bem, sabe? Há ciência nesses lugares, há pesquisa. É possível. O tema é esse, né? A ideia subjacente a essa, né? De que a econometria vai servir para uns pontos, outros não. Haverá algumas questões que, sei lá, talvez seja mais importante você usar uma análise de insumo-produto, porque aí você consegue ver a interação entre os setores. Algo que a econometria não é tão forte nisso, né? Eu já vi casos que misturam insumo-produto com econometria, sabe? Cabe ao pesquisador entender qual é a melhor ferramenta para o problema dele, né? E da mesma forma que tem esse professor de... Diga, pode falar. Não, pode falar. Pode terminar, não, pode falar. Aí isso, tá ligado? Da mesma forma que tem professores que amam, santificam e botam nesse altar, se dependerem dele, a matéria sai da grade, né? Eu também não acho que é o papel, né? Eu lembro eu lembro de professores de falarem o que eu disse mais cedo, né? De que a econometria é amassar número. Eu já encontrei até alguns artigos que eu tenho que ler. Eu confesso que eu não li esses artigos, então eu só li um desses artigos, eu tenho que ler quando eu tiver mais tempo. Já vi um artigo que correlacionava uma espécie de hegemonia do pensamento neoliberal com o ensino da matemática nas escolas. Assim, obviamente é de responsabilidade desses autores explicarem isso aí, por isso eu tenho que ler esses artigos para saber como é que eles estão tirando esse coelho da cartola. Mas assim, uau, pelo pouco que eu sei, pelo que eu entendo, eu acho igualmente forçado, sabe? Acho que matemática vai ter seu papel, vai ter suas funções. E assim, cara, quando eu fui para fora, e aí foi o meu grande choque, cara, eu não vi absolutamente nada disso. Obviamente que eu não percorri o mundo, eu não absorvi tudo que vi lá fora. Passei só um ano fora, mas nesse um ano que eu fiquei, por exemplo, eu não encontrei nenhum professor que falasse isso, desses dois lados, entendeu? Para mim, eles tinham essa noção muito clara do que eu estou explicando aqui, sabe? Eu conheci professores de esquerda, professores que seriam desse lado mais alinhado com pensamentos da esquerda, pensamentos mais, de fato, do espectro econômico da esquerda, e usando econometria, usando matemática, usando métodos matemáticos, usando modelos matemáticos. Conheci professores que seriam do espectro mais à direita, usavam filosofia, usavam pensamento da sociologia, usavam esses ferramentais, né? Você vê essa muqueca mesmo, né? Porque, e aí foi o grande destaque que eu tive nesse intercâmbio, né? Falar, poxa, não é a ferramenta, né? É o uso dessa ferramenta. E aí eu tenho que pagar aqui tributo, porque eu acho que se eu sou um bom economista, ou se eu serei um bom economista, é nitidamente por causa desse professor que eu tive na minha vida, que foi o João Damasio, um professor que até ele conhece, Eric, é enjoado comigo, porque eu falava tanto de Damasio, eu acho que eu enchi tanto o saco de Eric de tanto falar de Damasio. Foi o cara que me deu essa primeira luz, sabe? Eu lembro de eu conversando com ele, ele é um cara que é engenheiro de formação, e ele dava na UFBA aula de economia política, né? Então, assim, era um cara que transitava desses dois polos, né? E eu lembro de conversar com ele, e ele falava... E eu falar com ele, e ele me explicar assim, cara, matemática, econometria, métodos quantitativos é uma ferramenta, você pode fazer coisas lindas com ela, muito entenda, sabe? Vai depender de você, é tipo você jogando no FIFA, sabe? Se você tá tomando pau no FIFA, a culpa não é do FIFA, não, a culpa não é do controle, não. Sabe? Se você tá jogando muito bem, o mérito é seu, sabe? Pô, ferramenta. O bom uso ou o mau uso dessa ferramenta vai depender da sua habilidade com ela, né, no seu manuseio. Então, assim, respondendo essa sua pergunta, né, dessa diferença entre os cursos de economia Brasil afora, o que eu diria, cara, é que a grande diferença, eu acho que foi isso aí, sabia? Desse respeito mútuo.
Assim, obviamente, nesses lugares, há professores lá que não se gostam, que querem sair no soco, professores que se amam, que são... Existe o debate da narrativa, né? Isso existe, mas existe, e aí foi a grande diferença que eu vi, essa noção de entender que você vai ter os seus prós e os contras, né? E você, como pesquisador, tem que saber explorar os prós e minimizar os contras, né? Sim, sim. Cara, na moral, tem muita coisa que você falou que eu concordo em grau, em gênero, em número. E, de fato, eu acho assim que, tipo, tem um certo problema que as pessoas que entendem econometria acham que econometria tem que ser tudo. Eu tinha o meu orientador, eu tenho um carinho enorme por ele, tá ligado? Porque, assim, se eu for, como você enaltece Damasio, eu tenho que enaltecer Thiago Rios. Ele, para mim, ele me apresentou o que de fato um economista dentro da academia tem que fazer, entendeu? Ele me apresentou isso. Ele falou: ó, faz o simples, bem feito, faz o arroz com feijão bem feito, não inventa a moda. E, obviamente, ele respeitava todas as linhas, né? Ele respeitava todas as coisas. E ele ainda falou assim, ó, a coisa mais simples, agora todos os economistas que gostam de econometria vão ficar se mordendo. Que ele falou assim, a coisa mais simples que você pode fazer no seu TCC, enfim, a coisa mais simples que você pode fazer no seu TCC é fazer um modelo econométrico. Porque, assim... Acabou, né? Joga lá o modelo no Stata, né? O que sair, bota no Word e já foi, né? Exatamente. Aí é o momento que os caras estão se mordendo assim, isso é uma absurdo. Calma, gente, calma. É uma fala que ele fez e eu concordo com ele. Econometria, de fato, é um ferramental maravilhoso para você fazer uma pesquisa. Isso serve para até na vida prática, né? Mas o que eu quero falar, né, no final, que tipo tem que ter realmente respeitar. Parece aquele clichê, mas é um clichê que faz sentido, né? É aquilo, né? Só é clichê porque se repete com tudo, as pessoas não internalizam isso. E aí ficam puta quando alguém fala isso, né? Tipo, você tem que respeitar outras linhas de pensamento. Aí o cara fica meio puto assim, eu não tenho que respeitar um austríaco. Não, você tem que respeitar um austríaco. Mesmo que você não concorde com o austríaco. Você tem que respeitar um marxista, mesmo que você não concorde com um cara marxista, entendeu? É como você falou, tem que concordar com um cara que é de direita. Ou respeitar um cara de direita, mesmo que você não concorde. Ou um cara de esquerda, mesmo que você não concorde. Entendeu? E realmente tem que ter essa relação de respeito mútuo entre os dois. Então, só para concluir, né, o meu pensamento, e aí dar certa continuidade, eu acredito que, assim, econometria não cura a calvície. Adorei essa frase. Desculpa. Adorei essa frase. Econometria cura a calvície. Não cura a calvície. Eu acho assim, pode ser uma coisa muito apaixonada. Pode ser um lado muito mais romântico meu, Toplar. É acreditar que talvez algum dia a gente, como economistas brasileiros, tenha uma certa união e pare de querer colocar ideologias igual a time de futebol. Eu sinto que há eu nem vou criar esse neologismo, mas eu sinto que a gente vive muito o futebol, isso é bom, isso não é uma crítica, contudo, a gente quer transportar as rivalidades de futebol para outras áreas que não tem muito sentido, entendeu? Então, por exemplo, assim, o Vitória é melhor que o Bahia, seria semelhante do que, tipo, econometria é melhor do que essa sua teoria que você faz Ctrl-C, Ctrl-V, você só muda duas preposições que é do mesmo artigo de um economista antigo, entendeu? Não tem que ser assim, tá ligado? O cara que escreveu que revisou a teoria, ele teve que ler, ele teve que interpretar, que não é uma coisa tão fácil de se fazer, entendeu? A mesma coisa do outro lado. Não é tão fácil você interpretar dados, né? As pessoas acham que é muito simples interpretar dados, mas não é fácil interpretar dados. Também o cara tem que estudar e fazer. E eu acho que tem que acabar realmente essa polarização de, abre aspas, time de futebol, fecha aspas. Economista é economista. Se um dia eu precisar de um economista que trabalhe com câmbio, eu já sei, tem um amigo de duplar. Se eu precisar de um economista que entenda de
da Coreia, né? Da economia da Coreia. Tem o Wallace, caso a gente precisar, para falar sobre a economia coreana. Então, assim, eu acho maravilhoso ter essa pluralidade e especialização dentro da área, que é como você falou, o cara não precisa saber tudo, tá ligado? O cara tem que ter a base, eu acho importante, mas depois da base, o cara se especializar. Se alguém me perguntar sobre a economia da Coreia, a única coisa que eu vou fazer, tem esse podcast aqui que eu entrevistei um cara que sabe sobre a economia da Coreia, tá ligado? Ou ciência de dados, tem esse cara que a gente conversou com um cara que é de ciência de dados, toma aí. Sobre trader, pronto, tem 2 programas que falam com 2 traders, toma aqui. Entendeu? Eu não sou um cara que entende disso, mesmo com essas conversas, eu absorvo muito, mas eu não me sinto confortável para emitir qualquer opinião para uma pessoa desconhecida, entendeu? Ou para dentro de um programa. Se tivesse nos bastidores, obviamente ia falar minhas bobagens, né? Agora é diferente. Com quem eu ia falar minhas bobagens? Né? Tipo, com você, com o Eric, é outros 500 eu falar minhas bobagens com o microfone desligado. Agora, com o microfone ligado, eu tenho uma responsabilidade. Apesar de não ter uma audiência grande, né? Mas Ainda. Com fé em Deus eu vou ter. Eu preciso ter uma certa responsabilidade no que eu falo. Eu não posso sair emitindo qualquer tipo de opinião. Você entende? Não é correto. E eu sempre falo assim, quando eu me apresento, eu até esqueci, né? Que eu sou economista e consultor. Eu entendo de finanças empresariais. É meu foco, né? Finanças empresariais, corporativa, viabilidade, essas coisas. E de economia, assim, isso também é economia, mas por um lado mais macro, eu gosto de crescimento. Então, é uma fusão, assim, que eu consegui fazer, né? Tanto é que no TCC é uma mistura dos dois, né? No caso. Mas, enfim, Du, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar, né? Que o programa vai ficar um pouco grande. A ideia é que estou testando alguns novos formatos, estou vendo se eu faço um programa mais curto. Eu acredito que tem muitos podcasts por aí que já tem horas e horas de programa. Eu acho que eu quero fazer algo diferente do mercado, trazer alguma inovação ou alguma vantagem competitiva frente aos outros podcasts. É importante, né? Mas, chegando à última pergunta, eu achei interessantíssimo toda a nossa conversa, mas eu queria saber, e a previdência privada? Brincadeira. Essa hora que eu saio, né? Que minha internet cai aqui, aí eu saio. Eu fico... não, brincadeiras à parte, que foi uma piada, como é que diz? Nos bastidores. Eu queria dizer, você quer falar mais alguma coisa? O espaço é seu. Quer deixar algum recado, algum projeto? Falar sobre comentar alguma coisa? Novamente agradecer a sua presença. Por favor, retorne para uma segunda parte com o Eric. Aí vai ser uma conversa totalmente mais descontraída. Isso que dá ter um apresentador com língua presa, né? Que não sabe falar, né? Mas tenta falar. Uma vez eu falei com o Eric que eu sou tipo o Mítico e o Monark. A Eric falou, rapaz, você sabe do que esses dois. Pare essa comparação. Eu concordo com o Eric também, viu? Pare com essa comparação. Exato. Mas, novamente, agradecer a sua presença. Obrigado. E é isso. Esse é o momento que você pode deixar algum recado, alguma coisa, falar mais um pouquinho. O espaço é seu, meu amigo. E, novamente, apareça para uma segunda parte, que aí vai ser eu e o Eric, e aí a conversa vai ser totalmente bagunça, tá ligado? Vai ser zoeira, piada, não tem problema nenhum com isso também. Velho, massa. De novo, eu quero agradecer o convite e, de antemão, já digo que aceito essa segunda parte com muito carinho, porque tanto você quanto o Eric são pessoas que moram no meu coração. Vocês são muito amigos e, super toparia de novo esse assunto. Me diverti muito conversando com você, velho. Foi um assunto legal, então, de novo, agradeço pelo espaço e pelo convite, pelo carinho. E uma última coisa que eu queria falar é que, caso haja aí alguém que vai escutar esse episódio e seja alguém da nossa área, né, seja formado, estudante, ou até alguém que queira estudar a nossa área, eu queria deixar simplesmente um humilde conselho, uma humilde sugestão de que, assim, estude economia muito focado no que você pensa do que você quer na área de economia, tá ligado?
Porque, assim, eu vejo um probleminha com os formandos e os alunos de economia, e eu via muito isso na minha época de diretor acadêmico, do aluno passar 4 anos estudando, 5 anos estudando, e tá tão perdido quanto quando ele estava quando entrou no curso. Ou seja, foi um aluno que passou muito tempo na faculdade, mas não conseguiu se encontrar, porque às vezes, a depender da sua faculdade, a depender de como seja a relação do corpo docente ali, você acaba sendo sugado nesse vórtex dessa disputa pela narrativa que existe. E, assim, como você mesmo falou, Tauan, de esperar que um dia isso se supere, eu humildemente tenho uma opinião de que acho difícil que se supere, porque eu vejo que é algo que é muito da disputa pelo certo, né? Todo mundo quer ter o selo, todo mundo quer ter o label, né? Do estou correto, né? A crise de 2008 aconteceu por causa disso, e é isso que aconteceu e acabou, entendeu? Então, as pessoas lutam pela narrativa, as pessoas lutam pra ver quem é que tá certo, né? E é complicado, né? Você ser o árbitro e falar quem é que tá certo e quem é que tá errado. Então, eu acho que... Te cortando rapidinho. Não, te cortando rapidinho. Eu acho assim que não tem o que é certo. Eu acho que existe teorias que conversa com a sua persona, né? E essas teorias não podem se tornar uma verdade absoluta. Por exemplo, eu particularmente gosto muito das teorias de Mises e de Hayek. São duas teorias fantásticas, mas eu sei que existem inúmeros furos nela. Porque eu tenho uma leve consciência de que elas não são a verdade absoluta como muitos austríacos. Eu nem me considero austríaco. Longe disso. Além deles, eu coloco Friedman. Eu gosto muito de Friedman. São os 3 autores que eu gosto muito de ler. Mises, Hayek e Friedman. Aí toda vez que alguém pergunta assim, eu quero fugir do estereotipo, né? Me colocarem numa caixinha de austríaco, eu falo, não, eu só leio Friedman, tá ligado? Só para não me colocar como austríaco. Não, eu só leio Friedman, tá ligado? Mas é isso, não tem uma teoria certa, tá ligado? Se o cara gosta de uma teoria de Marx, vá lá, joga firme. Não é uma coisa que pra mim vai ser apetitosa, tá ligado? É um bagulho que se eu for ter que ler, vai ser ler para fazer um artigo, alguma coisa do gênero, mas não vai ser de boa vontade, né? Porque eu não sei se você lembra do primeiro semestre, não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas que Casseb, né, nosso professor Casseb, ele falava que o economista no mercado de trabalho, ele vai ter algumas teorias que vão ajudar no processo da tomada de decisão dentro da sua instituição. Então, por exemplo, uma empresa pode ter um economista austríaco, a empresa X pode ter um economista keynesiano, a empresa Y um monetarista, e cada um vai tomar uma decisão com base nas teorias que esses economistas vão apresentando dos cenários econômicos, né? Porque, querendo ou não, os cenários econômicos é caótico, né? Então, é puro caos, onde a gente tenta achar, assim, Bastante caótico. A gente tenta achar uma justificativa, assim. Por que será que aconteceu? Então, olha, eu acho que pode ter sido isso, tá ligado? Aí a gente começa assim, eu acho. Mas, enfim, pode completar, meu amigo. Fica à vontade. Porque essa fala eu tinha que... Eu precisava dar essa colocada, porque para mim é crucial. É importante a gente reforçar que, tipo, no vórtice que o aluno que entrar, para não ficar preso, não se preocupe, não ache que as outras teorias são inúteis só porque o professor X e Y falou, tá ligado? O professor X e Y é enviesado. Falo mesmo, todos os professores da sua faculdade vão ser enviesados. Raríssimas exceções que vai ser um cara mais sensato que não vai apresentar sua posição. Um exemplo, o Thiago. Novamente, vou bajular Thiago. Thiago vai ser o... É porque tem um meme aqui, porque desde o ano passado, eu sempre falo, todo programa tem que falar de Urandi. Por exemplo, nesse programa eu falei de Urandi. Urandi. Porque Urandi foge de mim, igual como o diabo foge da cruz. Eu já chamei o Urandi para gravar podcast comigo. Tem mais de um ano. E toda vez que ele fala, vamos ver. Ele nunca diz não, tá ligado? Ele sempre fala assim, não, vamos ver. Tanto é que tem uma vez que eu acho que ele se irritou e falou assim, veja com o Alex aí, que o Alex gosta dessas coisas aí, e parou de me responder. Aí todo o programa fica enchendo o saco. Urandi, vem aqui, entendeu? Urandi, vem aqui. Boa. Essa é a narrativa do programa pra trazer o Urandi, tá ligado? Porque aí cria o hype, né? No dia que tiver o Urandi, vai ser o programa. Esse eu gostei. Hã?
É isso aí, quando chamar o Urandir vai estourar a audiência. Exatamente. Vai botar no trend top. O Urandir foi meu segundo melhor professor, velho. Se eu fosse botar um ranking, eu acho bem babaquice botar ranking de professores. Mas os dois professores que. Minha opinião, mas os dois professores que mais me impactaram. Os três, né? Eu botaria Tiago, Urandir e Casseb. Mas cada um teve um impacto negativo, mas isso aí eu não vou dizer quem foi, não. Mas tudo bem, segue. Tá processinho, né? É da processinho. Mas é isso, cara. Eu concordo com você, porque foi algo que eu vi enquanto membro do diretor acadêmico. Porque, enfim, quando você é do diretor acadêmico, basicamente você é aquele cara que faz parte daquela chapa onde tem um monte de aluno que tá lá para resolver pepino. Basicamente, se a gente for resumir muito o que é ser membro do diretor acadêmico, você é a pessoa que resolve pepino. E eu lembro de conhecer muitos alunos, cara, que às vezes, sei lá, passavam 4 anos e não sabiam o que fazer depois da graduação, que não sabiam o que queriam, às vezes que, tipo, estudaram 4 anos o curso e não entenderam, não conseguiram entender o que é que eles poderiam fazer com aquele diploma que eles estão conseguindo, entendeu? E assim, obviamente, esse fenômeno existe, eu não acho que esse fenômeno seja unicamente resultado de um mau desempenho do aluno, eu acho que transcende um pouco isso, eu acho que tem alunos com bons desempenhos acadêmicos e mesmo assim acabam saindo perdidos também, porque eu acho, e algo que eu acho que contribui para isso, não é o único fator, mas eu acho que tem esse fator que contribui, eu sou inteiramente responsável por isso, do que vou dizer. Eu acho que é um pouco desse debate, dessa briga que tem, o aluno ele é arrastado para esse vórtex e se forma muito confuso, né? Então, assim, eu já vi, e é sinceramente uma sensação que eu tenho, de ter professores que têm essas opiniões muito fortes. É ok que eles tenham essas opiniões muito fortes. E eu sinto que essas opiniões são muito fortes porque os professores deles também tinham essas opiniões muito fortes, sabe? Eu sinto que tem um pouco desse efeito cascata. O seu professor um dia foi aluno, né? E quando ele foi aluno, ele também teve um professor que também tinha essa opinião. E aí gera esse efeito cascata e, assim... por isso que eu digo que foi tão importante Damásio na minha vida, porque Damásio foi o primeiro professor que eu tive contato e, por sorte, eu fui aluno de Damásio no meu segundo semestre na UFBA, então foi logo no início. Que foi o cara que quebrou esse ciclo, porque até então, naquela época, eu tinha inúmeros, não vou dizer preconceito, mas eu tinha uma dificuldade, eu tinha uma má vontade, eu acho que talvez a expressão correta seja essa, foi uma vontade para aprender. Né? Às vezes eu ficava, porra, macroeconomia, cara, não, isso é tudo blá blá blá, é coisa de neoliberal, sei lá o quê. Eu ficava com essa postura, sabe? Né? Esse cara falando que aumentar consumo, vai descer não sei o quê, que maluquice, SLM, não sei o quê. E assim, Damásio foi o primeiro cara que chegou para mim e falou: entenda, o que você precisa entender aqui é a função disso. Isso vai responder determinadas coisas. Estude, inclusive, para criticar. Damásio foi o primeiro cara que me disse isso é chocante. Né? Eu lembro porque eu tive muitos professores, cara, e quem já estudou em economia na UFBA vai saber muito bem o que eu tô falando, que assim saía catalogando alguns pensadores, não, sei lá, Stuart Mill é maluco, Jevons é imbecil, não sei quem só fala merda e tal. E Damásio foi o primeiro cara que chegou pra mim e falou: olha, esses caras aqui, eu acho tudo escroto, mas eles são inteligentes e você tem que estudar esses caras, inclusive se você quiser desmontar a teoria deles. Damásio é um cara que não gostava de Friedman, por exemplo, mas Damásio elogiava Friedman pra caramba. Ele falava, cara, Friedman é um cara inteligente. Essa teoria dele, eu discordo, mas é uma teoria inteligente e requer estudo para você desmontar essa teoria, então estude. Então, assim, e é chocante, né, quando você pensa que, porra, assim, poucos professores existem na nossa universidade que nos incentivam a estudar, né? A gente, às vezes, tem muito mais incentivos a não estudar do que a estudar. Isso é meio chato, né? Quando a gente pensa em professor, a gente pensa em estudo, né? Enfim, o que eu digo aqui foi a minha experiência. Eu tive contato com alguns professores que, infelizmente, saíam rotulando, assim, alguns pensadores. Isso desestimula, né? Como é que você vai querer estudar um autor que o próprio professor está dizendo que é burro, que é imbecil, que não serve para nada? Você vai falar, se é burro, imbecil, não serve para nada, então não vou estudar, né? E assim, Damásio foi o primeiro cara que falou assim, pô, eu não gosto dele, eu acho que isso aqui é tudo cretinice e não sei o quê, mas é um estruturo teórico, digamos assim, que vale muito a pena você entender. Inclusive, se você quiser criticar. Se você concordar, tá ok. Se você discordar, também tá ok. Mas entenda. Entenda.
sabe? Eu achei isso muito bacana. Falei, Só o fato de você entender. Eu falei, pô, tá aí. Então eu tenho que ler Friedman, eu tenho que ler Ricardo, eu tenho que ler Marx, eu tenho que ler Schumpeter, eu tenho que ler Valhalla, eu tenho que ler essa galera, eu tenho que ler os clássicos, os neoclássicos, eu tenho que estudar a galera depois, eu tenho que estudar a Acemoglu, eu tenho que estudar todo mundo, sabe? Eu tenho que ler. Eu tenho que me situar no debate. Se eu quiser contribuir de algum modo, eu tenho que me situar no debate. Não dá pra eu falar, não, aí é tudo burrice, porque meu professor disse que é burro, então é burro e acabou, sabe? E aí, assim, essa é a minha humilde contribuição, porque foi algo que me afetou no início da minha graduação, né? Eu tive, infelizmente, contato com alguns professores assim, e eu acho que acabou me levando para um lugar que hoje eu enxergo que não é muito interessante, né? Eu acho que e aí por isso que eu digo que foi tão importante Damasco, que foi o cara que deu esse 180, né? Deu esse giro de 180 para mim e falou, não é para esse lado, não, é pro outro. Eu fiz, pô, concordo, acho que é para esse lado mesmo. Eu acho que Damasio ele tinha uma consciência de que, tipo, pô, os alunos daqui vivem numa bolha. Quando sair da bolha, parceiro, vão passar alguns perrengues, né? Vão sofrer algum tipo de preconceito, algum afastamento. Porque, de fato, tipo, se um cara chega num encontro de economia em São Paulo e vira assim, Friedman é um idiota, o cara vai ser achado, vai virar piada, entendeu? Que aí entra na questão da falta de respeito. Tipo, o cara, em vez de tornar piada, não, calma lá, Friedman não é uma piada. Veja aqui, ó. Ele fala assim, assim, assado, tal, ele é um cara inteligente. Você não precisa concordar, você só precisa entender o que ele tá falando, tá ligado? E tudo bem. Entenda, veja que ele conseguiu elaborar isso aqui praticamente sozinho, então, por favor, dê os méritos a ele, né? Dê a César o que é de César. Mas. Enfim, é isso, você não precisa concordar, você precisa entender. É isso, né, cara? Tipo assim, você não precisa concordar. O debate não é se você acha certo ou errado. O debate é entenda. A partir de você ter entendido, aí você fala. Se você concordou, se você discordou, ok, mas entenda. Entenda o que é o debate, né? Eu acho que as pessoas tinham que sair do debate assim, tipo, não, eu entendi, tudo bem. E acabou. Acabou. Seria fundamental se você está no debate, o cara vai, se apresenta ideia, apresenta outro e tal, e termina assim, tudo bem, eu entendi seu ponto de vista. Eu também, acabou. Então pronto, os dois se entenderam, né? Em vez de querer rotular e botar numa caixinha. É curioso isso, né? Mas, enfim, Du, eu vou encerrar o programa. Novamente agradecer a sua presença. Por favor, apareça para um segundo episódio, tá? Você está mais do que convidado para uma parte 2. Você também está convidado quando a gente estiver no nosso estúdio. Aí vai ser bagaceira. Eu não bebo, mas é Eric bebe. Aí provavelmente vocês vão ficar bêbado falando as paradas e eu vou estar, tipo... Nossa, ou só mandar assim, corta aí que já deu, tá ligado? Não, brincadeira. Porque eu não vou deixar essa imagem pra você. Não vou deixar vocês com essas imagens, não. É mais fácil fazer piada de vocês aí com esse Vitória aí, eu com a camisa do Bahia, só pra provocar os dois. Pronto. No dia que isso acontecer, eu vou provocar os dois. Eu vou com a camisa do Bahia. Eu vou botar na mesa, assim, igual aquelas mesas assim, de estilo flow, né? Botar assim, a bandeira do Bahia, tá ligado? Vocês dois vão ter que sentar e assistir o programa assim, fazer o programa assim. Aí eu vou ter que inventar alguma desculpa de última hora aí pra cancelar. Minha avó foi tirar a carteira de trânsito hoje, tá ligado? A carteira de motorista hoje. Rapaz, vou ter que buscar meu tio no aeroporto, lembrei agora, foi mal. Brincadeira, eu não vou fazer isso com você, não, brincadeira essa parte. Foi gostoso a conversa com você. Por favor, novamente, pessoal, sigam o Duplá. Não sei se você produz algum conteúdo, mas eu acho que pode seguir, né? Cara, eu falo bobagem no Twitter. Se alguém gostar de bobagem, pode me seguir, meu. Eu aceito, eu sou legal, eu respondo. É @dudududuplá, que é uma brincadeirinha com o meu sobrenome. Quem quiser, fique à vontade, a gente pode ser amigo. E aí, quando a pandemia passar, a gente toma uma cerveja junto também. Maravilhoso. Siga ele no Twitter. Sigam a gente no Instagram, o @via.econômica. É lá onde a gente faz o anúncio quando saem os episódios novos, os inéditos. Lá também a gente apresenta alguns cortes do programa para trazer vocês, caso seja interessante. E é isso. Um beijo, um abraço para todos. Diga tchau, Du.
Tchau, galera. Muito obrigado. O papo foi muito legal. Me diverti bastante, velho. Foi bem divertido. Passou voando, né, também. Nem senti o tempo passar. Valeu mesmo, viu, velho, pelo convite. Foi uma hora de programa redondinho. Gente, tchau. Um beijo pra vocês. Até a próxima.